Sejam bem-vindos ao PodPed. Eu sou a Gabi, ela é a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, doutora Gabriele. Oi, gente. Muito obrigada por aceitar o Eu convite. agradeço o convite de vocês, prazer. Se apresenta para o pessoal que não te conhece ainda, a sua especialidade, onde pode te encontrar. Perfeito. Então, sou pediatra, assim como vocês, a gente fez nossa formação juntas. Hoje em dia eu atuo mais no meu consultório particular, então onde todo mundo pode me encontrar com mais facilidade é no Instagram, é @doutora.gabriele, dra.gabriele. Então, sou pediatra geral e atuo na área de nutrologia, né? Então, com alimentação, introdução alimentar, é a parte que eu mais atuo, e a puericultura, que é a pediatria geral. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante Muito legal. que aflige muitas famílias, né? A anemia ferropriva. Com certeza tem alguma mãe aqui que fica preocupada. Será que meu filho está com anemia? Não está? Afinal, Gabi, o que é anemia ferropriva? Porque muito se fala em anemia. A gente sabe que existem vários tipos, mas a principal aí na infância é a anemia ferropriva. O que é? Exatamente. Então, acho que essa é uma preocupação da maioria das famílias, acho que desde quando eu era criança também, né? Muito se fala da questão da anemia. Se não comer, vai pegar uma anemia e tudo mais. Então, existem vários tipos de anemia, com várias causas. A anemia ferropriva é a anemia que é causada pela deficiência de ferro, né? Então, seja por perda de ferro, seja por baixa ingesta. Então, o mais comum, hoje em dia, entre as crianças, é pela baixa ingestão de ferro mesmo. E como você falou, é o tipo de anemia mais comum que a gente tem. E aquele medo, né, que a gente falou da família, ele tem seu fundamento, porque a criança que tem uma anemia, ela tem algumas alterações que, às vezes, são irreversíveis. Então, dificuldade no desenvolvimento, alteração no crescimento. Então, tem alguns estudos que mostram que crianças com anemia tinham baixos scores em alguns testes, né, principalmente da questão motora e cognitiva, e a gente não consegue voltar. Então, depois que a gente corrige a questão do ferro, a criança, o que ela perdeu. Então, é super complicado, né? A gente deixar uma criança dessa sem tratamento. Então, o ferro a gente pega muito no pé. A gente tem programa de prevenção, tem programa de tratamento. Então, hoje, acho que a maioria das famílias também já meio que esperar quando que a gente vai começar o ferro, quando que a gente suplementa. E isso vem sendo atualizado. Então, nossa última atualização em relação a isso, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, foi ano passado. Então, hoje a gente tem tudo documentado. Quando que a gente começa, para qual idade, qual a quantidade, justamente por ser muito comum e ter as suas consequências, né? E quando que começa? Quando que a mãe tem que começar a dar o sulfato ferroso, né? Ótimo. Ferro. Então, o ferro a gente começa para todos os bebês aos 6 meses. Quando que a gente vai começar antes? Então, tem algumas particularidades. Por exemplo, bebê prematuro, bebê que nasceu baixo peso, a gente vai começar com 30 dias de vida e uma dose um pouquinho maior, né? Bebês que nasceram termo, mas que, por exemplo, a mãe teve anemia na gestação, teve um sangramento importante pós-parto, por exemplo, a gente tem indicação de começar aos 3 meses. Então, a grande maioria começa aos 6. Antes disso, né, de 2018 a 2021, a gente começava todo mundo com 3 meses. Então, teve essa recomendação nova, que aí tem algumas particularidades. Então, bebês de risco a gente começa um pouquinho antes. Mas com 6 meses, todo mundo tem que estar tomando ferro. É uma questão que a gente fala muito, frisa muito. Então, seja no SUS, no consultório, no particular, todo mundo meio que segue esse protocolo, que é super importante. Como que a gente faz para saber se a criança tem essa anemia? A gente dosa, né? Então, o primeiro exame que a gente faz no bebê ter muito tranquilo, a gente faz com aninho. Então, a gente vai dosar a hemoglobina, o hemograma, né? Mas principalmente para a gente ver a hemoglobina, a ferritina e o PCR. E isso são os 3 exames que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza. Mas aí, né, a gente fala, mas já vai estar dando ferro desde os 6 meses, por que vai fazer exame? Como que eu vou saber com 6 meses se tem anemia ou não? Então, se a criança está saudável, ganhando peso, e a gente fez essa profilaxia, né, do ferro direitinho, a gente não precisa colher exame antes, né? Está tudo bem. Agora, se você tem alguma coisa em específico, a gente vai individualizando. Com 1 ano, se a gente fez o exame, tem o exame alterado, então, hoje em dia, o que seria o exame alterado para uma criança de 1 ano? Uma hemoglobina menor de 11 ou uma ferritina menor de 15, 30, né? Deficiência ou uma deficiência mais grave. A gente já precisa aumentar a dose. Então, a gente vai dar uma dose baixinha de prevenção. Se, de repente, no meio do caminho, aí a gente viu o exame, viu que tem uma anemia instalada, a gente tem que aumentar a dose. Então, a gente consegue descobrir, com certeza, fazendo exame laboratorial. E tem alguns sintomas de anemia? Tem. Quando a criança tem uma anemia instalada, uma deficiência de ferro importante, é uma criança que é uma criança mais quietinha, ela não tem muita energia, ela brinca um pouquinho, ela fica cansada, ela apresenta palidez das mucosas,
Às vezes começa a atrapalhar o crescimento, o desenvolvimento. Então, a criança está sempre cansada, sem energias. A família fala, a criança é muito preguiçosa. E quando a gente vai ver, é uma criança que está com uma anemia, né? Mas quando a gente tem esses sintomas, é porque a gente já está com uma anemia muito importante. Então, a gente não quer chegar nesse ponto. A gente quer pegar lá na prevenção. Quando a gente quer dosar, e a hemoglobina está boa e a ferritina mais ou menos. Aí a gente fica tranquilo de tratar. Mas o ideal seria nem chegar nesse ponto, né? Isso que é importante não faltar as consultas de rotina com o pediatra, né? Exatamente. A puericultura é super importante porque a gente vai orientando. Ó, mês que vem a gente vai começar o ferro, a gente vai administrar dessa forma, como que é o esperado, o que pode mudar para o bebê e tudo mais. Então, ou conhecer o bebê. Ó, esse bebê tem que começar com 3 meses porque a mãe teve um sangramento super importante, ou não tomou o ferro na gestação, ou teve um sangramento na gestação ainda, ou não clampeou o cordão de forma tardia, clampeou de forma muito precoce. Tudo isso é indicação de começar com 3 meses. Então, essa é a importância de ter um pediatra que conheça o bebê, né? E uma mãe mandou na caixinha de pergunta, eu achei até curioso, o suco de beterraba cura a anemia? É famosa, gente. Eu lembro quando eu era criança que eu fui fazer também um exame de rotina, acho que para natação, enfim. E aí o médico olhou e falou, não, você está com anemia, vamos começar a tomar suco de beterraba. Eu falei, não, gente, o suco de beterraba em si, apesar da cor, ela não é rica em ferro. O que é rico em ferro são as folhas da beterraba, né? Mas mesmo assim, nenhum alimento consegue tratar a anemia. Quando tem anemia, a gente precisa suplementar. Claro que a gente já vai orientar, olha, vamos tentar mudar a alimentação, a gente não vai tomar o remédio para sempre. Mas quando tem uma anemia instalada, aí é suplementação. Né? Então, um suco de beterraba, quem gostar, pode tomar, fica à vontade. Mas não vai ser isso que vai tratar a anemia. Já vi colocar no feijão também, os pedaços de beterraba para cozinhar. Pedaços de beterraba para cozinhar no feijão. O que mais? Cozinhar na panela de ferro, previne anemia? Não previne anemia, infelizmente, tem que suplementar. Então, muita gente fala, nossa, mas ele come carne todo dia, precisa suplementar? Eu cozinho na panela de ferro, precisa suplementar? Precisa, gente. Hoje, o bebê tem uma demanda muito grande de ferro, não dá conta. Então, mesmo a alimentação 100%, a gente precisa fazer essa profilaxia com todos os bebês. E toda anemia precisa dar ferro? Se for por deficiência de ferro, sim. Se for outras causas, né, outros tipos de anemia, é outro tratamento. Mas deficiência de ferro tem que ser tratado. Então, a gente dá até uma dose mais alta de ferro, o que às vezes é difícil, né? Porque o ferro a gente não tolera muito bem a digestão dele, às vezes, né? Então, criança que quando a gente tem que tratar anemia, é sempre uma dose mais alta. Então, o legal é a gente fazer a prevenção, que a dose é mais baixinha, e não chegar nesse ponto. Mas toda anemia ferropriva precisa de ferro. E quais são os alimentos que ajudam a prevenir a anemia? A gente tem alguns alimentos que é mais rico em ferro. Quais são esses alimentos? Principalmente a carne vermelha, né? Ela é o alimento que mais tem ferro na quantidade que a gente consegue comer. Então, é um alimento legal. Se, por acaso, é uma família que não consome carne vermelha, a gente orienta muitos vegetais verdes escuros, que também são ricos em ferro, e a suplementação, né? Então, mas se a gente pensa nessa questão de, o que a gente pode dar para a criança para ajudar? Miúdos, né? Então, a gente sabe que fígado, moela, tal, tem bastante ferro. Carne vermelha, igual a gente citou. E, principalmente, os vegetais verdes escuros. Então, se é para dar uma caprichada, a gente vai por esse aí. Existe anemia forte e fraca? Existe anemia grave, né? Existe anemia leve. Então, por exemplo, a gente pega o exame, igual eu falei, hemoglobina 11, tá 10,8, você fala para a mãe, uma anemia mais fraca, uma anemia que está no comecinho. A gente pega uma anemia de 5, de 6, é uma anemia grave, né? Então, tem essa questão da gravidade, mas do tempo que essa anemia foi evoluindo sem tratar. Então, isso vai piorando mesmo. Uma criança com anemia, ela pode ser prejudicada na escola? Ela pode ter mais déficit? Pode. Infelizmente, pode. Então, a gente sabe que tem... Claro que a gente está falando dos graus de anemia, né? Mas mesmo quando a criança ainda não tem anemia, ela só tem deficiência de ferro, que é a ferritina baixa, já pode ter algum prejuízo na parte cognitiva ou motor. Então, de repente, na escola, já tem algum tipo de prejuízo, sim. Então, ótima a nossa conversa de hoje. Adorei. Gabi, adorei. Deixa aqui sua arroba, a gente vai deixar aqui embaixo, mas fala aí pro pessoal te encontrar no consultório, como que faz. Ótimo. Então, meu Instagram é @dra.gabriele, doutora.gabriele. Agradeço muito o convite de vocês, adorei. Os temas que a gente conversou foram ótimos. Foi muito legal. Muito obrigada. E mamães, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu joinha, compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Temos vídeos todas terças e quintas-feiras às 19 horas. Muito obrigada. Tchau, tchau.